Boa noite a todos. Então, hoje o tema que me propus a trabalhar é a atmosfera espiritual da Terra, que é um texto da Revista Espírita, que foi publicada em maio de 1867. Eu peço que a espiritualidade me ampare para que eu possa trabalhar esse tema no sentido de que a gente possa refletir sobre o que esse tema quer nos falar e o que nós podemos colaborar nessa atmosfera espiritual. Antes de nós começarmos propriamente no texto, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Então, eu vou falar algo para vocês e vocês vão... A primeira impressão que vocês tiverem, vocês guardem na memória. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, mentalizem o planeta Terra. Pronto. Guardem essa memória. Agora eu peço que, novamente, fechem os olhos, mentalizem o Brasil. Pronto. Podem abrir os olhos. Eu tenho certeza de que em algum momento passou flashes das imagens que eu vou apresentar aqui, quando eu falei de cada um dos itens, tanto do planeta quanto do Brasil. Primeiramente, quando nós falamos do planeta Terra. Alguém pensou algum desses flashes? E do Brasil? Então, o tema, a atmosfera espiritual da Terra, tem tudo a ver com o que eu fiz vocês fazerem agora, pensar. Nosso pensamento. E essas imagens têm a ver com o que nós estamos mandando para o planeta e para o nosso país. Não seria muito melhor se a gente conseguisse ter essas imagens quando a gente for pensar em Brasil, em mundo, em países, sejam eles quais forem? Não seria melhor a gente conseguir ver um planeta onde todos estão unidos em prol da conservação desse planeta? Então essa seria a reflexão inicial para agora entrarmos propriamente no texto da Revista Espírita. E antes ainda, nós vamos ver que na Gênese, Kardec pergunta para os espíritos de que é constituída a atmosfera espiritual da Terra. E os espíritos responderam: os fluidos mais próximos da materialidade. Os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Nós podemos entender isso quando nós, espíritas, já vimos, já estudamos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, que nós não somos perfeitos, que ainda somos seres com energia densa, matéria densa, né? Então é lógico que a atmosfera espiritual da Terra é ainda, né, composta dessa materialidade menos pura. Mas nós estamos caminhando, nós não somos estacionários, né? Nós caminhamos para uma evolução. E nós estamos entrando num período, né? Lá quando Kardec escreveu, interrogou os espíritos, já fazem quase 200 anos, né? E ele já dizia que
já estava acontecendo a transição. E nós, como nós somos seres que queremos tudo em cima da hora, né? Nós somos ansiosos. E já estamos andando há mais de 200 anos, e se nós refletirmos, ainda estamos longe desse planeta de regeneração, né? Então, lá na Gênesis ainda, no item 16 do capítulo 14, nós vamos ver sobre a elevação mental, a sintonia do pensamento, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então nós podemos ver, na primeira parte da figura, quando nós não estamos protegidos com os nossos pensamentos, com as nossas orações, com a nossa mentalização no bem, com as nossas atitudes no bem, nós estamos expostos à influência dos espíritos malfazejos. E estamos muito mais expostos, né? Agora, vejam na segunda parte da figura, quando você está conectado no bem, buscando melhorar-se, buscando conectar-se com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, eles não conseguem se aproximar. E nós vamos ver em várias partes da exposição da noite, alguns casos também trazidos por André Luiz para Chico Xavier. Na Revista Espírita, então, agora, em maio de 1867, eles nos trazem que os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Aqui a gente pode pensar, quinta ainda, quando terminou o passe, na sala do passe que eu trabalhei, teve uma pessoa que falou assim, não tenho vontade de ir embora daqui. Por que isso? Porque aqui a gente está num ambiente em que nós estamos conectados com a espiritualidade, que nós estamos mentalizando a nossa melhoria. Então essa energia, ela é leve, ela nos traz conforto, né? Agora, os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias às que foram citadas acima. Os fluidos ficam escuros e sua ação provoca mal-estar físico e psíquico. Então, eu tenho certeza que muitos já passaram por situações em que se depararam com lugares ou próximo de pessoas em que saem acabados, né? Eu já tive situação em que entrei em determinado comércio que eu saí, parecia que eu tinha levado uma chuva de pedradas, né? E assim também com pessoas que a gente conversa. Então, isso tudo o que nós emanamos. Se a gente está próximo de uma pessoa que está sempre negativa, nós vamos sentir essa vibração, né? Continuando com a revista, pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou de um planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então, sejam eles os espíritos encarnados ou desencarnados. Se nós vibramos amor, caridade, auxílio ao próximo, nós vamos ter um tipo de energia. Nós temos no livro, agora eu não lembro qual é o livro, mas André Luiz e Alexandre, numa das obras codificada por Chico, aliás, psicografadas por Chico, eles estão saindo de uma reunião espírita, onde uma pessoa, um jovem, tinha vindo assistir essa palestra. Ao saírem,
André e Alexandre, desencarnados, acompanham esse jovem. É um jovem, mas já casado, já com família, estava ele sozinho. E eles foram até a casa dele. Ao saírem de dentro da casa, já sentiram a energia pesada, porque tinha 2 espíritos que estavam praticamente acoplados a ele. E, ao chegarem próximos da casa, André e Alexandre comentaram e se olharam e perceberam que aquelas entidades estavam se tornando incomodadas com o chegar próximo à casa. Quando eles entraram na casa, essas entidades não conseguiram entrar. E André estava aprendendo, com Alexandre, pergunta para ele por que essas entidades não conseguiram entrar. E aí Alexandre explica, é que nessa casa, a esposa, jovem, cristã, com o seu espírito iluminado, já de outras vivências, não deixa que essas energias entrem na casa. E aí, eu não trouxe aqui, mas André Luiz narra a energia que ele consegue ver dentro daquela casa. Uma maravilha de energia, Então, isso também é para nós pensarmos na nossa casa. A gente faz o Evangelho no lar, a gente consegue trazer uma proteção para a nossa casa, a gente faz uma oração no nosso trabalho. Quando a gente vai entrar no carro, eu lembro de fazer com que esse espaço que eu estou seja protegido, iluminado pela espiritualidade. Quando eu estou dirigindo, quais são os pensamentos que eu emano para aqueles que estão no trânsito também, E aí, Kardec continua, o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo, que estão no espaço e entre nós, nos vendo e nos acotovelando sem cessar, de tal sorte que quando nos acreditamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. E aí logo abaixo tem uma parte muito interessante. Isso pode parecer incômodo para certas pessoas, mas uma vez que assim é, não se pode impedir que o seja. Cabe a cada um fazer como o sábio que não tinha medo de que sua casa fosse de vidro. Sem dúvida nenhuma, é a esta causa que é preciso atribuir a revelação de tantas torpezas e más ações que se cria enterradas na sombra. Então, se o nosso pensamento fosse uma casa de vidro, o que as pessoas que estão à minha frente conseguiriam ver? E nós sabemos que para Deus, para Jesus e para a espiritualidade, tanto os nossos amigos espirituais quanto os nossos inimigos, o nosso pensamento é uma casa de vidro. Então, nós temos que cuidar do nosso pensamento. Essa imagem mostra que onde estivermos, estamos acompanhados. Que tipo de companhia depende de mim? Depende de cada um. Qual será a companhia que eu quero levar comigo todos os dias? Quando eu saio nas ruas, quando eu estou dentro de casa, quando eu estou no meu trabalho. Sabe-se que os fluidos emanados dos espíritos são mais ou menos salutares segundo o grau de sua depuração. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, uma vez que o ar pode estar saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que proliferam em um lugar determinado, o ar ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãs,
que devem exercer uma influência sobre a saúde física tão bem quanto sobre a saúde moral? Então, depende de quem está próximo de mim, né? Depende de quem eu estou atraindo para mim, é que eu vou ter energias salutares ou energias mórbidas, energias que me trarão alguns problemas, algumas dificuldades, né? E aqui, novamente, no livro Os Mensageiros, André Luiz fala que quando ele e Raul saem de uma casa espírita que também estavam assistindo, né, enquanto espíritos, quando eles saem, Raul observa uma energia escura e pergunta se aquilo era poluição. E aí, o mentor daquela equipe responde: é poluição, mas não poluição atmosférica. Ele coloca que são manifestações da negatividade presente no ambiente, resultado de pensamentos e sentimentos de baixa vibração. Então, essa cena que descreve no livro Os Mensageiros mostra que é possível ver a energia densa. E a gente sente. Vamos pegar, eu acho que assim, um momento... A gente pode usar o momento quando é próximo de uma eleição, ou o momento em que acontecem tragédias, né? Se a gente parar para pensar e se conectar com aquela energia, quando acontece tragédia, não parece que você entra num clima de desânimo, de destruição, igual aconteceu na tragédia? Eu confesso que eu ainda estou um pouco dentro dessa energia que a gente está passando por amigos que desencarnaram tragicamente, e parece que a gente entra nessa vibração, por mais que a gente não queira entrar. Mas a gente precisa cuidar disso, porque vamos pensar numa situação de tragédia. O que esses nossos irmãos precisam? Do nosso desespero? Não. Eles precisam da nossa força, da nossa vibração de amor, de caridade, de compreensão, né? Então, aqui, nessa figura, que infelizmente não sei se dá para ver muito bem na imagem, porque está amarelado os slides, né? Mas aqui é uma casa espírita. Observem, aqui fica muito claro que da casa espírita está emanando vibrações salutares. A casa espírita é protegida. Assim pode ser a nossa casa quando eu faço o evangelho no lar, quando eu mantenho a serenidade dentro de casa, quando eu procuro não usar de agressividade, de gritos, etc., né? E vejam do lado de fora que ali nós temos irmãos estrupiados, destruídos, mas nós também temos irmãos que estão ali, que querem entrar para destruir a casa, mas que a espiritualidade não permite, se essa casa é amparada com coerência dentro do trabalho que é realizado, né? Mas mesmo assim, muitas vezes acontece. Mas por que a espiritualidade não protege sempre? Por que permite que às vezes entrem espíritos que bagunçam? Para que nós estejamos sempre atentos e alertas. Que nós não possamos nos distrair nos percalços da vida. Que nós possamos sempre buscar o trabalho conectados com o Mestre Jesus, com os seus ensinamentos, né?
quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, pode-se admirar daquela que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Então aqui, quando a gente pensa na energia de um espírito, né? Então imagina quando a energia é de um grupo de espíritos. E aqui eu gostaria de trazer um outro texto da Revista Espírita, essa de dezembro de 1864, onde Kardec vai nos esclarecer um pouco sobre a questão do pensamento. Então, Kardec organiza em novembro e ele publica esse texto em dezembro, mas esse evento ele organizou em novembro, onde ele trabalhava, na casa que ele trabalhava. Eles organizaram uma reunião para homenagear os desencarnados da sociedade espírita, daquela sociedade espírita daquele momento. Então, em vez de irem no cemitério fazer as outras comemorações que são feitas no dia de finados, ele escolheu fazer uma homenagem dentro dessa casa espírita, né? E ele diz que a prece coletiva, ela tem uma força muito grande. E que quando se reúne para orações um grupo, essa prece ela vai atender aos que estão ligados a esse grupo e aos que não têm nada a ver com esse grupo, vão receber benefícios também, né? E eu gostaria de ler um pouco do que ele coloca no início desse texto, e ele diz assim: estamos reunidos nesse dia, consagrado pelo uso da comemoração dos mortos, para dar àqueles de nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia para continuar as relações da afeição e de fraternidade que existem entre eles e nós, quando vivos, e para chamar sobre eles as bondades do Todo-Poderoso. E aí ele começa a questionar: mas por que nos reunir? Por que nos afastar de nossas ocupações? Podemos fazer, cada um em particular, o que nos propomos a fazer aqui em comum? Cada um de nós não o faz já para os seus? Não se pode fazê-lo cada dia e a cada hora do dia? E ele continua: qual utilidade pode, pois, ter em se reunir assim num dia determinado? E aí ele fala: é sobre este ponto, senhores, que me proponho a vos apresentar algumas considerações. É sobre a comunhão de pensamento. Quer dizer, pensamento comum, unidade de intenções, de vontade, de desejo e de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento não seja uma força, mas é uma força puramente moral e abstrata? Não. De outro modo, não se explicaria certos efeitos do pensamento, e ainda menos da comunhão de pensamentos. Então ele coloca na sequência ainda que o pensamento é uma característica do espírito. E nós já, não lembro, há poucos dias alguém falou sobre isso numa das palestras aqui, né? Que o pensamento, ele provém do espírito, ele não provém do meio material. Quando nós desencarnamos, o que nós estamos pensando, continuaremos pensando. Aí está a prova que faz parte do nosso espírito, né? E ele diz, né? Eu só vou falar, eu não estou mais lendo tudo porque é longo o texto também. Então ele diz que a comunhão de pensamento produz uma espécie de efeito físico que age sobre a moral. Então aqui está a importância de nos reunirmos para estudar, para assistir uma palestra. Por quê?
É possível eu estudar sozinha? Sim, é possível. Existem tantos meios, tantas facilidades hoje em dia. Mas quando estamos num grupo, a gente vai estar beneficiando também os nossos irmãos desencarnados em número maior. Haverá uma profundidade maior, uma conectividade maior, né? E quando nós nos reunimos, nós vamos refazer as energias que nós vamos perdendo durante o dia nas nossas tarefas individuais, nas nossas dificuldades do dia. Então, quando nós viemos a uma casa espírita, nós saímos daqui renovados, mais leves. Mas também eu posso sair daqui e na primeira esquina já começar a ficar nervoso com o trânsito, ou seja lá com o que for. E também já deixar tudo a perder, né? E Jesus, ele sempre pregou que nós fizéssemos as coisas pensando no bem comum. Então, quando eu estudo, quando eu faço tudo sozinha, eu estou sendo um tanto quanto egoísta, né? Porque Jesus dizia que é preciso que, né, quando ele coloca assim, reunidos em meu nome, quer dizer, com um pensamento comum, mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios à sua doutrina. E qual é o princípio e a doutrina de Jesus? A caridade do pensamento, das palavras e das ações. Então, eu não sendo espírita, querendo apenas assistir palestras numa casa espírita de vez em quando, eu estou fazendo caridade? Sim. Se eu só assistir palestras, eu estarei trabalhando na caridade, porque eu estarei emitindo pensamentos, absorvendo os pensamentos que dentro de uma casa espírita é trazida, e com isso eu também vou melhorar a atmosfera de onde eu estiver. Dessa forma estarei fazendo caridade. Assim, podem-se explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre as massas de indivíduos, o sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se sente em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, o arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos gerais, o entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de todo um povo mesmo. E aqui eu quero trazer uma coisa curiosa. Alguém ouviu falar do morango do amor? É o efeito. Como dizem alguns, o efeito boiada. É um efeito coletivo. E que se nós não nos cuidarmos, nós entramos em muitos efeitos coletivos. Vamos pensar num grupo. Vamos pensar em crianças. De repente, 2 começam a brigar. E outros que estão ali ao redor entram na... Ou melhor, em vez de brigar, vamos praticar o bullying. Um começa falando uma palavra. O outro, embora seja amigo daquele que está sofrendo bullying, para se sentir entrosado, o que acaba fazendo? Praticando também. Mesmo que depois se arrependa. Mas palavras que saem da minha boca são como penas largadas ao vento. Nunca mais retornarão para dentro. E assim é tudo. O que eu falo, o que eu faço. Tudo. Nós precisamos nos vigiar. Sempre. E dando continuidade ao texto da revista, cada indivíduo, em razão do grau de sua sensibilidade, sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Então, eu tanto posso
como mostra algumas figuras, né? Estar protegidos, aquela primeira figura lá em cima. Eu posso estar protegido pela minha vibração, pela minha aura energética, né? Como eu posso entrar num abalo, num desânimo, num desconforto. Então depende de como eu estou me comportando, como eu estou me vigiando. Um princípio perfeitamente averiguado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão em razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais seus sentimentos são elevados e livres das influências da matéria, mais seu fluido é depurado. Então, até eu não lembro qual das... Eu assisti várias palestras sobre o tema, mas uma das palestrantes falou que é preciso que a gente, principalmente trabalhadores das reuniões mediúnicas, tenha a vontade, o esforço máximo para trazer para as reuniões a serenidade e não as atribulações do dia, né? Que é preciso que nós, trabalhadores, sejamos serenos para transformar o ambiente em algo sereno e calmo, né? Pelo fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, segundo os pensamentos dominantes, sejam bons ou maus. Quem traz consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, falsidade, hipocrisia, maledicência, malevolência, pensamentos auridos na fonte das más paixões, espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos, que reagem sobre aqueles que o cercam. Então isso já foi falado anteriormente. Numa assembleia ao contrário, onde todos não trouxessem senão sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar estará impregnado de emanações saudáveis, no meio das quais sente-se viver mais comodamente. Então, tudo depende de como nós estamos nos encaminhando, como nós estamos pensando. Se considera agora que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes. Então aqui a situação dos bares, né? Como muitas vezes nós nos conectamos com determinados espíritos, né? Também vi um artigo de um expositor espírita que ele fala sobre o cigarro e os grandes problemas do cigarro, e quando ele diz assim: eu falo do cigarro, mas junto com o cigarro eu coloco todos os demais componentes que se integram a ele, os narguilés e assim por diante, pod e etc. Cachimbo, enfim, né? Que a gente está com essa prática emanando energias para espíritos que estão conectados com esse vício. E que quando desencarnamos, eles estarão nos aguardando. É um artigo bem interessante de ser lido. Se os maus pensamentos estão em minoria, né? É lógico que a gente vai conseguir ser protegido, né? Mas se a gente estiver com os maus pensamentos em maioria, a gente vai ter mais dificuldade, né? E aqui essas imagens ilustram
momentos em que às vezes a gente esquece de que a gente está sendo amparado, né? A gente sempre fala que as crianças, né, devem ter um anjo da guarda que trabalha muito, e realmente, né, porque passam por muitas situações e aqui no caso, né, dessas duas crianças que poderiam estar se afogando e tal, e o anjo está aí cuidando deles, né? Esse jovem desanimado, e que, se ele se conectar, receberá intuições de melhora, né? E a revista Kardec, na Revista Espírita, ainda nos traz questionamentos nesse mesmo texto. Então, tendo em vista tudo isso, né? Qual é, pois, o meio de se subtrair à influência dos maus fluidos? Este meio ressalta da própria causa que produz o mal. O que produz o mal? O meu pensamento. Tudo que eu faço passa primeiro pelo meu pensamento. O que se faz quando se reconheceu que um alimento é contrário à saúde? De repente eu percebo que eu sou intolerante à lactose. O que eu faço? Eu simplesmente não consumo mais. E pronto, né? E assim é que nós devemos vigiar nossos pensamentos, nossas vibrações. O que nós estamos recebendo? Nós estamos nos sentindo cansados, derrotados, desanimados? Eu preciso mudar alguma coisa. No que eu preciso me conectar? O que eu preciso buscar? É preciso que nós busquemos a melhoria moral, acima de tudo. E muitas vezes a gente se pega buscando, acima de tudo, a melhoria material. E a gente despreza, de repente, uma palestra, uma reunião, em prol de festas, de outras coisas, que vão me impregnar de uma energia que eu já estou sofrendo por ela, né? Isso não quer dizer que nós temos que nos trancar dentro de casa ou dentro de uma casa espírita e viver ali no quadradinho. Não. Nós estamos numa sociedade, nós precisamos viver na sociedade. Tem uma palestra do Haroldo que eu estava assistindo, eu só não consegui a palestra original, por isso eu não compartilhei ainda nos grupos. Eu quero, porque era só uma palestra postada por outro grupo, onde ele fala, e fala muito bem, de como nós espíritas devemos nos comportar nas situações em que as energias, tanto da comunidade quanto do país ou do planeta, estejam vibrando em forma de guerra. Ele traz assim, eu vou procurar e prometo que eu vou compartilhar no grupo do Seja. Então, buscando essa evolução moral, e nós já sabemos por Kardec também, que codificou, a espiritualidade nos trouxe, de que nós estamos passando por um período de transição planetária e que nós vamos chegar num período em que nós não teremos mais essas energias densas, né? E ele continua lá na revista dizendo que a humanidade, em se melhorando, verá se depurar a atmosfera fluídica no meio da qual ela vive, porque não a rodeará senão de bons fluidos, e que estes últimos oporão uma barreira à invasão dos maus. Então, nós estamos no caminho. Temos irmãos que ainda estão atrás? Sim. Temos irmãos que estão muito à frente de nós. Mas nós não podemos estacionar. E não podemos culpar quem está atrás. E não podemos invejar quem está na frente. A caminhada é individual. Ninguém vai fazer a caminhada por mim. A caminhada é minha. Somente minha. Eu posso ouvir os conselhos, mas a caminhada é minha. E ele continua, esse tempo está ainda longe,
como eu falei lá no começo, né? Já fazem 160 anos, né? E ainda estamos num planeta que, se a gente observar, né, tem muita discórdia ainda. Sem dúvida, mas em esperando-o, estas condições podem existir parcialmente, e é nas assembleias espíritas que cabe dar-lhe o exemplo. Kardec falando, a espiritualidade. Aqueles que tiverem possuído a luz serão tanto mais repreensíveis quanto terão tido entre as mãos os meios de se esclarecer. E incorrerão na responsabilidade dos atrasos que seu exemplo e sua má vontade terão levado na melhoria geral. Para aqueles que têm o conhecimento, as cobranças serão maiores. Ah, mas agora eu já não sou mais espírita, eu não estou indo mais na casa espírita. Se eu frequentei, se eu tive o conhecimento, a responsabilidade vai ser a mesma. E para nós que estudamos, muito maior. Então nós temos que cuidar com os exemplos que nós damos. Quem nós somos na nossa casa de vidro. E para concluir, eu trouxe um trecho que Joana de Ângeles nos traz no livro Vida Feliz. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intricados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. E só para concluir uma historinha, em que uma senhora, que era trabalhadora espírita, tinha uma filha que ia com ela até a casa espírita, mas ficava do lado de fora brincando. E a mãe já tinha reconhecido que essa filha tinha mediunidade. E conforme a filha foi crescendo, ela foi trabalhando com a filha. Filha, você precisa estudar, você precisa trabalhar essa mediunidade. Ah, mãe, eu quero fazer essa faculdade, quero fazer aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E a filha se afastou do trabalho. O tempo foi passando, a mãe envelheceu, desencarnou, e essa filha, já com a idade um pouco mais elevada, resolveu querer retornar para os trabalhos. Mas não demorou muito e ela desencarnou também. E como ela se viu do outro lado? Igual a um animal selvagem, que era o que ela tinha vibrado durante a sua vida, que ela não quis ouvir os conselhos da sua mãe. Então que nós possamos, ao fazer a passagem, nos vermos como espíritos de luz, mesmo que seja apenas um pontinho, para iluminar aqueles que estarão conosco. Muito obrigada pela atenção de todos.